Vamos explicar pra galera o que é o tal do grande reset, cara. Poxa, isso aí é legal. Você não vai acreditar, Sergião. Eu separei todos os livros do Klaus Schwab, que eu tenho todos os livros dele, deixei em cima da cama, fui trocar de roupa, botei na cama, olhei pro livro e falei, vou esquecer. Esqueci. Eita, mas não, Então, tudo bem. não adianta a gente querer inventar da nossa cabeça. Eu acho que o grande reset é isso. Esse termo foi inventado por um cara chamado Klaus, se escreve Schwab, né? Mas em alemão Schwab, já que ele é alemão. Lá no Fórum Mundial. Fórum Econômico Mundial. Isso. Pupilo do Henry Kissinger, né? Famoso, né, especialista em diplomacia internacional. Então, Klaus Schwab ele estudou em Harvard junto com Henry Kissinger, volta com essas ideias e ele cria o Fórum Econômico Mundial e no Fórum Econômico Mundial ele começa a desenvolver alguns conceitos para uma nova sociedade. E esses conceitos estão muito bem descritos nos seus livros, como, por exemplo, ele começa com a Quarta Revolução Industrial, aí ele evolui esse conceito para o livro Capitalismo Stakeholder, e aí depois, durante a crise sanitária, ele escreve o livro junto com o coautor, que é o Thierry Malherbe, escreve o livro Covid-19 e o Grande Reset, e ali ele explica o que é Grande Reset. Então, eu vou parafrasear o que ele está dizendo, né? Para isso, eu vou explicar rapidinho os dois primeiros livros, que é o Grande Reset é a conclusão racional disso, né? Quarta Revolução Industrial é o seguinte, no conceito dele, primeira Revolução Industrial foi aquela na Inglaterra com máquinas a vapor, a segunda Revolução Industrial foi com máquinas movidas à eletricidade, terceira Revolução Industrial foi a computação, a quarta revolução industrial é inteligência artificial, robótica, genética, nanotecnologia. Só que lembrando pra galera que ele fala isso numa época que a gente nem falava disso. Né? É isso, esse livro foi lançado em 2016, 10 anos atrás, mas já havia outros artigos anteriores onde ele já tratava desse tema. Então, muito pioneiro, né? A gente começa a falar inteligência artificial em 2021. Você acha que ele é profético ou você acha que ele tinha informações? E como ele tem, além do Fórum Econômico Mundial, ele tem ali o Young Global Leaders, que é uma formação de jovens líderes globais, ele passa para esses jovens líderes globais essa visão de mundo e os líderes globais acabam aplicando. A gente está falando Javier Milei, é um Young Global Leader, né, o presidente argentino. Tem todos os políticos aí, né, que vieram. Emmanuel Macron é um Young Global Leader. O ex-primeiro-ministro canadense também, que eu esqueci o nome dele agora, também é Young Global Leader. O próprio Elon Musk. Está lá também no sitezinho deles, no Hall da Fama dos Jovens Líderes Globais. Que, só para citar, o Peter Thiel também faz isso. Né? Eu vi você conversando com o professor Nicoleles, né? Isso. E ele explicou ali o Peter Thiel em profundidade ali. O Peter Thiel, ele também tem um projeto que é um clone do Young Global Leader chamado The Founders Fund. É o Founders Fund, onde ele pega jovens talentos e muitas vezes que estão nas universidades, ele tira o cara dali e patrocina o cara, né? Dentre esses a gente tem o Vitalik, né, que é o criador do Ethereum, e tem também o próprio J.D. Vance, né, que ele conheceu quando estava fazendo uma pós-graduação. O J.D. Vance estava fazendo uma pós-graduação em Direito. A gente explicou aqui naquele primeiro programa toda a história dele com o J.D. Vance, né? A galera quiser saber, não precisa nem da gente entrar aqui hoje, é só voltar lá. Tá lá. Tá tudo ali. Então, ele começa com essa ideia de que essas novas tecnologias podem ajudar a humanidade a ser mais justa, mais igualitária, reduzir a pobreza, as desigualdades, as guerras. E aí ele começa a fazer uma proposta de como usar a tecnologia para melhorar a política e a sociedade. E aí ele entra nesse conceito do capitalismo de stakeholder, que é o nome do livro. Tem em português, é só, quem quiser adquirir é só procurar. O que é o capitalismo stakeholder? É a diferença do capitalismo de shareholder. Aí tem a tradução para português. Em vez de falar capitalismo de shareholder e capitalismo de stakeholder, a gente fala de capitalismo de acionista e capitalismo de partes interessadas, né? Então, o que é o capitalismo de acionista? A ideia é a seguinte: o capitalismo é comandado pelas grandes empresas, né, que estão gerando capital, contribuindo com o PIB, que é o Produto Interno Bruto, mas essas empresas são governadas por CEOs e esses CEOs devem responsabilidade única e exclusivamente aos acionistas da empresa. Essa empresa não tem responsabilidade de agir na ciência, na cultura, nas artes, nas finanças, na educação, no melhoramento do trânsito, nem no transporte. Ele só deve responsabilidade a quem é acionista. E esse é o grupo de interesse. O capitalismo stakeholder, que é o capitalismo das partes interessadas, o conceito é que a empresa ela deve prestar também uma responsabilidade para a sociedade. Então, a empresa deve ajudar a sociedade a melhorar a educação, a cultura, as finanças e por aí vai. Só que dessa ideia, a gente tem um outro pensador, que é o Curtis Yarvin, né? Que é conhecido como Mencius Moldbug, né? Que é o pseudônimo dele. Ele já evolui essa ideia. Ele teve aqui no Brasil há pouco tempo, Curtis Yarvin. Teve recentemente. Foi lá no congresso do MBL. Um evento do MBL e tal. Então, o Curtis Yarvin, ele é uma espécie de mentor dessa galera do Vale do Silício, né? Ele é um herdeiro de um cara que veio um pouco antes, que é o Nick Land. O Nick Land é um cara mais misterioso, porque ele é um dos
primeiros ali a conceituar a ideia moderna de inteligência artificial, só que ele mistura muitas questões de ocultismo. Ele mistura Aleister Crowley, essa parte mais esotérica, mas ele também é bem cultuado no Vale do Silício. Vale do Silício é lugar de pessoas muito excêntricas também, né? Peter Thiel tá dando palestra sobre o anticristo, pra vocês terem ideia, exatamente. né? Então são papos assim meio exóticos que acontecem, quase maçônicos ali, porque é só convidado que vai. Só uma tem NDA, casta né? ali, né? Tem non-disclosure agreements, né? Acordo de sigilo, não pode falar, não entra celular, é cheio de sigilo, né? Então, assim, o Curtis Yarvin, ele evolui essa ideia do capitalismo stakeholder, porque ele pensa assim, olha, se as empresas vão ter responsabilidade de cuidar de educação, de tudo que o governo funciona, a gente pode substituir o governo pelas empresas. Não tem mais governo, tem empresas e essas empresas têm CEOs e esses CEOs que governam. Só que o grande detalhe é que o CEO, ele não é eleito pelo povo. Não tem uma eleição nacional, quem vai ser o novo CEO da Apple, né? Eles que escolhem, né? Inclusive o Tim Cook tá saindo aí, né? Tá saindo em setembro, né? Setembro ele já tá fora aí. Então, Cook não fez muita coisa, né? O Tim Cook? Assim, inovação, né? Você compara com o Steve Jobs, é uma concorrência também desleal. E o cara que vai entrar é o cara que desenvolveu o chip. O chipzinho próprio dele. M tal, M1, M2. O cara parece que é bom, né? Vamos ver, né? Grandes expectativas devido à concorrência que está chegando aí, porque agora a galera está inventando novos smartphones, tem essa promessa aí de que o smartphone vai evoluir para um outro tipo de plataforma já com inteligência artificial, que não vai ter tela, a gente não sabe exatamente o que eles vão trazer. Né? Mas eu estou citando o Curtis Yarvin porque ele partindo dessa ideia de capitalismo stakeholder, de que as empresas privadas têm que fazer serviço público, ele já falou, já troca logo os governos pelas empresas. Então, claro. Só que aí o povo não participa mais da escolha de quem vai ser o presidente ou o CEO da nação. Vai ser um board ali, né? Aí o Curtis Yarvin, ele cria o conceito de GovCorp, que é governo corporação, em que é uma tecnocracia no sentido que os engenheiros e cientistas mais qualificados que escolhem quem vai governar. Então esse é um aspecto um pouco preocupante da ideia de capitalismo stakeholder, porque você está acabando ou superando, segundo eles, a democracia representativa que o povo escolhe o representante. É como se ele falasse assim, o povo é burro, só escolhe gente burra, então deixa que a gente que é inteligente governe, sabe, né? Quem vai escolher. Não é muito diferente do que o Platão já defendia na sua república, né? A república ninguém escolhia ninguém, não. Era uma elite de reis filósofos que governava. Exatamente. Então, do capitalismo stakeholder e da quarta revolução industrial, surge a ideia de grande reset. Que ele fala, eu acho que já vale a pena, então, a gente pegar e resetar um sistema antigo que não está preparado para caminhar junto com inteligência artificial, genética, robótica e nanotecnologia. Então, a ideia é evoluir a sociedade, para os críticos é regredir para uma tirania tecnológica, mas para eles o grande reset é você evoluir a sociedade para substituir o trabalho humano pelo trabalho da máquina, você acabar com a pobreza através da abundância, né? Em vez de você ter um modelo econômico que a gente tem hoje baseado na escassez, né? Eu quando estudei economia, não fiz graduação em economia, eu tive disciplinas de economia na faculdade de jornalismo. O professor falava, a definição de economia é a gestão dos recursos escassos. E aí Elon Musk fala, se a gente vai ter abundância, não vai ter mais escassez, não tem mais, o conceito de economia muda. Então, o grande reset, ele parte dessa ideia, que a gente está migrando de um cenário de escassez para um cenário de abundância. Então, não é que não precisa mais ter a questão do preço e do valor calcular diferente. Não precisa ter o dinheiro mais, né? Porque o dinheiro é como você mede a quantidade de escassez de um produto. Sim. Se é tudo praticamente de graça, né? E as pessoas ganham uma renda básica universal, então esses conceitos todos vêm junto com a ideia de grande reset, que é a substituição do trabalho humano pelo trabalho da máquina, liberando o homem para ficar no lazer à vontade, sem precisar trabalhar, trabalho vai ser opcional. E aí você tem aquelas smart cities, né, cidades inteligentes em que você não precisa pegar uma condução para ir para o trabalho nem para a escola, está tudo muito próximo, ou seja, a própria arquitetura urbanística das cidades são mais eficientes, como acontece na cidade de Oxford, né, que lá na Inglaterra é um protótipo. E tem também a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, para você, segundo eles, o argumento é impedir as fraudes e o desperdício, mais ou menos o que Musk estava fazendo lá no DOGE, né, o Departamento de Eficiência Governamental. Então, o grande reset significa isso, mas também significa você fazer a transição da matriz energética, ou seja, o famoso novo acordo verde, né, o Green New Deal. Então, também significa tirar o petróleo de cena e você ter fontes de energias renováveis. Então, parece que essa guerra no Oriente Médio também está acelerando esse processo do grande reset, assim como a pandemia também acelerou. Foi por isso que ele escreveu o livro Covid-19, o grande reset, dizendo que ali era uma oportunidade que a gente perdeu, né, que ele fala, né? De acelerar a digitalização da sociedade. Mas nós perdemos, né?
Perdemos. Uma coisa que a gente teve aqui no Brasil, que foi uma aceleração nesse sentido, o grande reset, foi quando as pessoas ficaram sem poder trabalhar, e aí o governo cria o auxílio emergencial, e o auxílio emergencial é pagado em Pix. Então o Pix surge também nesse contexto, né, de um pagamento digital centralizado, centralizado pelo Banco Central, e as pessoas que queriam fazer jus a esse recebimento tiveram que se bancarizar. Né? Então você pega ali uma boa parte da população brasileira que era Foi de lá e trabalho criou, informal. né? Criou, foi aquelas filas no banco que deu, né? Exato. Aí esse público que estava invisível para a sociedade passa a estar visível e passa a fazer jus a um recebimento desse auxílio emergencial em Pix. Então, a gente viu um pouco desse avanço, porque tem gente que olha a pandemia e fala, não entendo o que agilizou de tecnologia e digitalização com a pandemia. Estou dando esse exemplo só para a galera entender que antes não tinha muito isso. Hoje, qualquer cidadão, por mais simples que ele seja, ele tem o Pix ali, ele está bancarizado, né? Então, o grande reset... Mas isso não é um controle também? É um Pix fica sabendo, né? Certamente, isso é um controle e é uma centralização, porque é o Banco Central assumindo um serviço que era dos bancos privados, né? Exato. Então tem até uma preocupação dos próprios bancos privados do Banco Central puxar clientes, daqui a pouco oferecer serviços, né, de cartão de crédito, né, e outros tipos de... Mas aí essa guerra aí mostrou que o tal da substituição da matriz energética aí nós estamos longe, né? Porque... Talvez isso gere um incentivo para acelerar, né? Porque será? todo mundo falou. What it really means to live life golden.